É surpreendente imaginar que o presidente da China, Xi Jinping, possua um patrimônio pessoal que ultrapassa a marca de US$ 1 trilhão, mas escolha adotar um estilo de vida notavelmente simples. Diferente de vários de seus antecessores, ele mantém hábitos financeiros modestos e evita ostentações. Mas por que a pessoa mais influente da China decide viver dessa maneira? Desde suas origens modestas até sua rigorosa política de combate à corrupção, vamos explorar as razões por trás dessa postura discreta e como isso pode impactar o futuro da China. Não perca essa análise interessante. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever para não perder nenhum novo vídeo. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá. Antes de se tornar uma das figuras mais influentes do mundo, Xi Jinping provinha de uma família simples e de baixo poder aquisitivo na China e chegou a morar em uma caverna antes de atingir a maioridade. Essas vivências ajudaram a formar tanto a pessoa quanto o líder que ele viria a ser. E não é surpresa que seja muito querido pelo povo chinês. Vamos conhecer a infância de Xi Jinping. Imagine crescer no centro de Pequim, filho de um influente líder revolucionário, mas vendo seu mundo desabar quando tinha apenas 10 anos. Assim foi o percurso da vida de Xi Jinping. O líder chinês nasceu no 15 de junho de 1953, filho de Xi Zhongxun, uma figura política de grande relevância que chegou a ocupar a posição de vice-primeiro-ministro e foi peça fundamental no Partido Comunista Chinês. Mas então as circunstâncias políticas mudaram, e foi quando a família Xi começou a enfrentar dificuldades. De forma essencial, Xi ficou praticamente isolado, pois seu pai foi colocado em prisão domiciliar anos antes e, depois disso, ficou quase como um órfão político. Xi Jinping era o terceiro filho da família, tendo duas irmãs mais velhas, Tiao Qiao e Anan. Sua vida parecia tranquila em Pequim, mas, por trás das aparências, a China passava por grandes transformações. E isso também alteraria o destino da família Xi. Em 1963, quando Xi tinha apenas 10 anos, sua vida começou a se desmoronar. Seu pai, antes respeitado como um líder político, foi subitamente expulso do Partido Comunista Chinês e forçado a trabalhar em uma fábrica, em uma localidade distante. Mas por que o partido virou-se contra um dos seus? A Revolução Cultural Chinesa devastou o país, derrubando intelectuais, funcionários públicos e qualquer pessoa que não seguisse rigorosamente as ideologias do Partido Comunista. Para Xi, a revolução interrompeu sua educação, pois os estudantes eram incentivados a não aprender, mas a se rebelar. A residência da família Xi foi saqueada, e sua irmã, Xi Heping, foi morta. Porém, isso era apenas o começo. Pouco depois, seu pai foi tratado como inimigo da revolução, foi publicamente denunciado, preso e humilhado. Sua mãe, sob pressão extrema, foi obrigada a entregar seu esposo. A família, antes poderosa, agora vivia um verdadeiro pesadelo. Com apenas 15 anos, Xi Jinping teve que tomar uma decisão crucial que mudaria sua vida para sempre. Ele permaneceria em Pequim ou atenderia ao chamado do partido para se mudar para o interior do país? Em um dia frio de janeiro de 1969, Xi iniciou uma jornada que seria determinante para moldar seu caráter simples e econômico, o qual ele manteria mesmo após se tornar um político influente e bem-sucedido. Nesse ano, ele deixou para trás as luzes de Pequim e se dirigiu à isolada aldeia de Liangjiahe, na província de Shanxi. A vida ali era dura. A aldeia era atrasada, carente e distante da vida que ele conhecia. Xi era um adolescente, mas teve que enfrentar os desafios da vida rural, suportar as pulgas, realizar trabalhos pesados e sobreviver com pouca comida. Seria possível alguém criado em Pequim se adaptar a essa nova e difícil realidade? É quase inacreditável imaginar que o presidente de toda a China
passou sua adolescência morando em uma caverna em uma aldeia remota. Hoje, o local está sendo transformado em uma atração turística no estilo de um parque temático, já que o passado do líder chinês é utilizado para legitimar o governo do Partido Comunista. Os habitantes de Liangjiahe frequentemente compartilham histórias com visitantes sobre a época em que um jovem alto e pálido trabalhava com eles nos campos. Dormia em uma esteira de palha dentro de uma caverna infestada de pulgas, e trilhou o caminho que o levou a se tornar o presidente da China. Xi Jinping relatou que seu despertar político ocorreu durante seu tempo nessa aldeia remota, para onde foi enviado como parte da campanha de Mao Zedong, que visava que os jovens urbanos e educados se imergissem na vida rural. Em uma entrevista de 2004 para a televisão, ele refletiu sobre quantas de suas ideias e características foram formadas durante aqueles anos cruciais em Liangjiahe. Foi ali onde ele aprendeu a ser altruísta e a lutar pelo bem maior de sua população e de seu país. Foi lá onde ele aprendeu a abandonar o luxo e a viver com simplicidade. No entanto, nem sempre foi fácil para o jovem Xi. A adaptação foi difícil. Depois de apenas alguns meses, a miséria da vida na aldeia pobre com poucas casas foi demais para o Xi de 15 anos, que sentia falta dos confortos da sua casa e fugiu de volta para Pequim. Sua mãe informou as autoridades e ele foi capturado, preso durante uma operação repressiva e enviado para cavar valas em um campo de trabalho como parte de um programa de reeducação de 6 meses. Eventualmente, ele retornou a Liangjiahe, mas somente após ser convencido por seus parentes. Apesar das dificuldades, essa experiência no campo se tornaria um ponto decisivo na vida de Xi. Hoje, os moradores de Liangjiahe lembram-se com carinho do jovem Xi Jinping, que trabalhou ao lado deles durante seus anos de formação. Eles o recordam empurrando carroças de areia, cuidando das plantações e ajudando a construir uma represa enquanto enfrentava os desafios da vida rural. Xi Yuxin, um morador local que ingressou no Partido Comunista com Xi em 1974, lembra que a vida naquela época era muito dura. Ninguém tinha comida suficiente, e ele sofreu muito. Fez tudo o que podia para nos ajudar. Tudo o que fez foi por nós, os habitantes da aldeia. Ele lembra o momento com emoção em que Xi partiu, descrevendo como o jovem líder chorou. O próprio Xi reflete sobre aquele momento de 1975, lembrando-se de ter acordado e visto os moradores aguardando fora de sua caverna, sem querer perturbá-los. Chorei naquele momento. Foi a segunda vez que chorei em 7 anos. Nos últimos anos, a ligação de Xi com Liangjiahe gerou um pequeno impulso na economia local. Os moradores agora oferecem passeios em veículos turísticos, vendem lembranças temáticas e servem uma refeição presidencial aos milhares de turistas que visitam a aldeia todos os dias. Além disso, uma série de televisão com 45 episódios baseada na região está sendo produzida, embora não se saiba se retratará a vida de Xi de maneira direta. Durante um feriado recente, Liangjiahe recebeu mais de 30 mil visitantes, cada um pagando uma taxa simbólica para ver as cavernas onde Xi viveu. Essas cavernas foram preservadas como parte de uma atração turística, com objetos como lâmpadas de óleo e ferramentas agrícolas que refletem as condições que ele enfrentou durante sua juventude. Com o tempo, Xi Jinping conquistou a confiança dos moradores de Liangjiahe, onde, como secretário da comunidade naquela época, ainda residia em uma caverna, assim como muitos dos habitantes locais. Durante 7 anos, ele se aprofundou no estilo de vida rural, aprendendo sobre a terra e criando laços com os camponeses de uma maneira que poucos líderes haviam feito antes dele. Esse período foi crucial para moldar suas habilidades de liderança. Em 1973, sua dedicação já não passou despercebida, e ele foi designado para liderar iniciativas de educação social em vilarejos vizinhos. Apesar de sua crescente reputação,
enfrentou o desafio do legado político de seu pai, que se tornava cada vez mais controverso. Seus pedidos para ingressar no Partido Comunista Chinês foram rejeitados repetidamente, cerca de 10 vezes, até ser finalmente aceito em 1974, o que demonstra sua perseverança. Uma vez dentro do partido, Xi começou rapidamente a agir para gerar mudanças. Ele implementou a tecnologia de biogás para resolver a escassez de combustível local. Perfurou poços e fundou cooperativas para melhorar a economia local. Os moradores, que inicialmente o viam como um estranho, passaram a reconhecê-lo como um de seus próprios. No entanto, isso foi apenas o início de sua jornada política. Em 1975, Xi recebeu uma importante oportunidade quando foi recomendado para estudar na Universidade de Cingapura, uma das instituições de maior prestígio na China. Ele obteve um diploma em engenharia química, combinando o aprendizado acadêmico com as lições práticas que havia aprendido com suas experiências no campo, preparando-se para liderar uma China em plena modernização. A ascensão de Xi Jinping, de uma simples moradia em uma caverna até a máxima posição de poder, reflete uma história de transformação, resiliência e superação. Seus primeiros anos estabeleceram as bases para seu estilo de liderança e filosofia política, enfatizando a importância de se conectar com o povo e atender às suas necessidades. Um novo espaço comemorativo foi criado na cidade natal de Xi Jinping, dedicado a seu pai, Xi Zhongxun, uma figura de destaque no Partido Comunista. Essa iniciativa é parte de um esforço mais amplo do partido para apresentar Xi como uma pessoa comum, especialmente em um período em que muitos cidadãos estão frustrados com os privilégios desfrutados pelos líderes do país. Xi Jinping, como filho de um herói revolucionário, é frequentemente visto como um príncipe vermelho, termo usado para descrever os descendentes de altos membros do Partido Comunista. Apesar desse contexto, a narrativa de sua infância em Lianjiahe, marcada por dificuldades, formou a base de sua imagem como alguém que compreende as dificuldades do povo. Esse capítulo de sua vida foi crucial, fornecendo-lhe lições valiosas sobre desafios e resiliência, que mais tarde moldariam sua ideologia política. Suas vivências ali são frequentemente citadas como fundamentais para seu estilo de liderança e sua visão para a China. O intuito de tratar da corrupção em todos os níveis do governo teve como alvo tanto os servidores de menor posição, conhecidos como moscas, quanto as figuras de alta cúpula, denominadas tigres. O chefe de Estado da China, Xi Jinping, iniciou uma intensa campanha anticorrupção, prometendo erradicar o que ele chamava de tigres e moscas. Essa ação significou uma mudança relevante em direção a uma maior disciplina e prestação de contas dentro do Partido Comunista Chinês, permitindo a Xi firmar ainda mais seu poder e redefinir o cenário político do país. Um dos pontos mais destacados dessa campanha foram as rigorosas medidas contra o luxo e a ostentação entre os servidores públicos. Xi impôs regras rígidas para reduzir os gastos excessivos e as exibições de riqueza exageradas, reforçando uma mensagem de humildade e austeridade dentro do partido. A implementação de um regulamento de 8 pontos, em 2012, estabeleceu uma base clara, proibindo viagens de luxo, diminuindo recepções pomposas e reduzindo eventos extravagantes. A campanha resultou na investigação e punição de dezenas de milhares de servidores públicos, desde burocratas locais até figuras de alta hierarquia, como Zhou Yongkang, um ex-membro do Comitê Permanente do Politburo. Zhou Yongkang é acusado de grave violação das normas e é o servidor de maior cargo a ser investigado. Diversos nomes de destaque receberam sentenças de prisão. O ex-chefe de segurança, Zhou Yongkang, foi condenado à prisão perpétua em julgamento secreto. Alguns servidores até enfrentaram penas de morte por crimes graves de corrupção. Esse método não só gerou receio entre possíveis infratores, como também possibilitou que Xi
exercesse um controle mais rigoroso sobre o Partido Comunista Chinês, diminuindo a influência de facções opositoras e reforçando ainda mais seu poder. A campanha anticorrupção de Xi Jinping alterou profundamente o cenário político chinês. O medo generalizado das investigações instaurou uma cultura de cautela entre os servidores públicos, resultando na remoção ou afastamento de muitas elites políticas. Embora a campanha tenha sido louvada por restaurar a confiança pública no governo e por reduzir os gastos excessivos, críticos apontam que ela também serviu como um instrumento para Xi afastar seus rivais políticos, fortalecer sua autoridade e impor lealdade dentro do Partido Comunista. Essa estratégia de poder tornou-se ainda mais visível quando Xi removeu os limites de mandato presidencial em 2018, permitindo-lhe prolongar sua liderança indefinidamente. Assim, a campanha anticorrupção teve um efeito duplo. Enfrentou questões reais de corrupção, enquanto consolidava seu controle sobre o partido. Sua visão econômica para a China enfatiza um crescimento sustentável e de alta qualidade, ao invés de uma expansão descontrolada e do uso indevido de recursos públicos por indivíduos no poder. Seu governo foca na transição de uma economia dependente de mão de obra barata e exportações para uma economia que prioriza o consumo interno, a inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental. O planejador estadual da China afirma que o incentivo ao consumo interno ocupará, entre aspas, uma posição mais relevante. Projetos importantes como a nova Rota da Seda e o programa Made in China 2025 ressaltam a ambição de Xi de expandir a influência econômica global da China, ao mesmo tempo em que estimula a inovação e diminui os impactos ambientais. Apesar da recuperação econômica instável, os líderes de longo prazo em Pequim têm trabalhado para transformar a economia da China, a maior da Ásia, com o projeto Made in China 2025. O estilo de vida de Xi é frequentemente descrito como uma encarnação de modéstia e disciplina. Os meios de comunicação estatais frequentemente destacam seus hábitos simples e seu desapego ao luxo, apresentando-o como um líder focado no futuro da China, ao invés de no benefício próprio. Sua adesão aos princípios da campanha anticorrupção, incluindo a moderação nos comportamentos excessivos, reflete sua expectativa de que os membros do partido sigam o mesmo compromisso, liderando com exemplo. Xi Jinping tem sido frequentemente descrito como um líder simples em termos de sua personalidade pública e ética de trabalho. Aqueles que tiveram contato com ele enfatizam sua atitude pragmática e realista. Por exemplo, Peng Liyuan, sua esposa, comentou uma vez que, em casa, Xi não se comporta como um líder, mas como um esposo comum, destacando sua humildade. Essa simplicidade se estende à sua vida profissional, como exemplificado em sua recusa a aceitar certos privilégios. Quando servia como secretário do partido em Xangai, ele recusou um trem especial, insistindo em seguir as normas. No entanto, a imagem pública simples de Xi contrasta consideravelmente com o nível de poder político que ele exerce. Como líder da China, Xi consolidou uma grande quantidade de poder, removendo os limites de mandato em 2018 e reforçando seu controle sobre várias áreas da governança, refletindo um estilo de liderança mais autoritário. Sua aplicação rigorosa da disciplina partidária, suas extensas campanhas anticorrupção e seu foco no orgulho nacional demonstram um líder que exige lealdade e respeito. Assim, embora Xi represente simplicidade em sua vida pessoal, sua abordagem política é marcada por uma postura centralizadora e assertiva, exercendo grande influência. Os hábitos simples de Xi Jinping também se refletem na simplicidade de sua residência oficial, como presidente da China. Zhongnanhai, um complexo situado ao lado da cidade proibida em Pequim, serve como o centro político para os mais altos dirigentes da China, incluindo Xi Jinping. O complexo,
Embora simples, segundo os padrões modernos, tem um enorme valor histórico e político. Originalmente construído durante a dinastia Ming, passou a ser sede do Partido Comunista Chinês no século XX. Embora sua arquitetura represente o estilo tradicional chinês, com jardins, pátios e edifícios históricos, o valor de Zhongnanhai não reside no luxo, mas no seu peso estratégico. O complexo tem sido residência e local de trabalho para gerações de líderes chineses. Não está aberto ao público, o que aumenta sua exclusividade e prestígio. Zhongnanhai simboliza a continuidade do poder centralizado na história da China, especialmente sob o regime comunista. Apesar de sua aparência conservadora, o valor político e simbólico do local vem da rejeição ao luxo moderno e do respeito pelas tradições e pela história chinesas. A natureza isolada e protegida do complexo reforça a importância dos indivíduos que vivem e trabalham nele, moldando o futuro da China dentro de seus muros. A humildade na cultura chinesa é, essencialmente, uma reflexão de uma tradição muito antiga na sociedade chinesa. A humildade é uma virtude profundamente enraizada nas tradições religiosas do país, como o confucionismo e o taoísmo. Os 3 tesouros, ou 3 joias do taoísmo, são virtudes essenciais descritas no Tao Te Ching, um dos textos principais da filosofia taoísta. Essas virtudes, que destacam a compaixão, a simplicidade e a humildade, refletem os princípios fundamentais para viver em harmonia com o Tao, ou o caminho, a força que guia o taoísmo. Embora o conceito de 3 tesouros tenha sido utilizado em outros contextos, como o budismo chinês e a medicina tradicional chinesa, na tradição taoísta, ele representa um guia essencial para a vida. O primeiro desses tesouros é a compaixão, considerada uma virtude central no taoísmo. A compaixão é vista como a base da verdadeira coragem, como descrito no capítulo 67 do Tao Te Ching, onde Laozi declara que a compaixão é a raiz da bravura. Em outras filosofias chinesas, como o confucionismo, a humanidade é enfatizada como um princípio ético central. No taoísmo, a compaixão não é apenas uma virtude pessoal, mas também uma forma de se relacionar com os outros de maneira a promover a compreensão mútua e a paz. O segundo tesouro é a frugalidade, que implica simplicidade, moderação e rejeição ao excesso. O taoísmo ensina que viver em harmonia com o Tao significa seguir a ordem natural, promovendo um estilo de vida simples e modesto. Ao adotar a frugalidade, evita-se o desperdício e preserva-se o que é essencial, como ocorre na natureza. O terceiro tesouro é a humildade, descrita como a renúncia ao desejo de ser o primeiro no mundo. Essa ideia reflete o princípio taoísta de evitar os holofotes e resistir ao impulso de dominar os outros. Laozi alerta contra os perigos do orgulho e da arrogância, destacando que os líderes que lideram pelo exemplo não se colocam acima dos demais, mas recuam e permitem que todos floresçam. Assim, a humildade é vista como uma força protetora que resguarda o indivíduo de conflitos desnecessários e o ajuda a viver em harmonia com o Tao. Essas 3 virtudes formam os princípios éticos práticos do taoísmo. A compaixão promove a união e a bondade. A frugalidade assegura a estabilidade. E a humildade permite viver sem ego ou desejo de poder. Assim, os 3 tesouros oferecem um caminho para aqueles que buscam uma vida equilibrada, sábia e em sintonia com o mundo natural. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora, e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.